Bom dia, turma do nono ano, aqui é o professor Vitor de Geografia. Nós estaremos aí dando continuidade ao capítulo 7, Índia, potência emergente, nas páginas 213 à página 217, ok, turma? Então vamos lá. Vamos entender então como se deu aí, né, essa relação, né, da Índia com a Inglaterra. Os ingleses eles começaram a chegar na Índia e estabeleceu um entreposto comercial, mas aos poucos foram dominando os indianos, dominando, a ponto de colocar a Índia de fato de joelhos diante da Inglaterra, né? Isso é uma metáfora, certo? A partir da diplomacia dos canhoneiros, certo? O que foi essa diplomacia dos canhoneiros? É uma expressão que ela significa dizer o seguinte: eu te forço a fazer algo, né, que você não quer, a partir da demonstração do poder bélico que eu tenho, sem que seja preciso que eu use esse poder. Só a demonstração do meu poder, né? Ou seja, a partir da diplomacia, da conversa, demonstrando que eu tenho um poder, eu te forço a fazer aquilo que tu não quer. Ou seja, eu te forço a tu entregar tuas terras, a tu entregar o domínio sobre você mesmo nas minhas mãos. E essa diplomacia ficou conhecida como diplomacia dos canhoneiros e foi seguida, né, de um duro domínio inglês, né, que já vinha acontecendo anos antes, mas ele se torna mais característico a partir de 1870. E os ingleses eles começam a utilizar o comércio indiano a ponto de esgotar a produção indiana. Como assim, professor? Eles pegaram, né, diversas técnicas de produção indiana, eles roubaram, de fato se apossaram de diversas técnicas e produziam os tecidos ingleses para vender na Índia. Só que a Índia ela é conhecidíssima pelos seus tecidos, né, que são vendidos e são produzidos na Índia. E os produtos ingleses eles não conseguiam oferecer uma concorrência a ponto de superar os tecidos indianos. O que foi que a Inglaterra fez? Super, super taxou os produtos indianos, ou seja, aumentou os impostos sobre os tecidos indianos para que não compensasse mais uma pessoa comprar um tecido indiano. Então, os próprios indianos não conseguiam mais comprar os tecidos produzidos na Índia, eles tinham que comprar os tecidos produzidos na Inglaterra, que eram bem mais baratos, apesar de serem importados, certo? Isso fez com que quebrasse o comércio do tecido ali na Índia e a fome se espalhou pela Índia. Foi um momento muito duro ali para os indianos, muita gente morrendo de fome, muito sofrimento de fato. Nesse período, né, de miséria, de sofrimento, de fome, de dor, de humilhação, de dominação estrangeira, surge a figura de Mahatma Gandhi. Então, Gandhi surge como um símbolo nacional a partir da pregação da desobediência pacífica. Então, o que era isso? Era uma combinação da não violência com a desobediência civil. Então, ele pregava que eles iriam vencer o domínio inglês sem a violência. Então, o que é que ele fazia? Gandhi ele incentivava os indianos a não pagarem os impostos aos ingleses e não comprarem produtos ingleses, por mais que esses fossem mais baratos. Ele promoveu diversos protestos, muitas caminhadas por todo o país, como uma caminhada que atravessou todo o país, né? Que eles saíram da região central da Índia e foram até o litoral indiano para poder pegar sal no oceano, pegar o seu próprio sal e não comprar o sal dos ingleses, que foi conhecido como a Marcha do Sal, para poder não comprar o sal produzido pelos ingleses. E esse boicote, né, que Gandhi impôs ali sobre os produtos ingleses, fez com que deu um prejuízo muito grande à economia inglesa ali que estava dominando a Índia, certo?
ele começou a conseguir apoio nacional, os indianos apoiaram, estavam do seu lado, e também conseguiu um apoio internacional, né, para que ocorresse a independência indiana, o que de fato ocorreu em 1947, certo? Só que aí vieram os conflitos, certo? Em 1947 eles conseguem independência. Um ano depois, um indiano assassina Mahatma Gandhi com arma de fogo, né? E começam aí os conflitos na Índia. A princípio, assim que se tornou independente, em 1947, não formou apenas uma nação, mas formou três nações, certo? Três novos países: a Índia, o Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental. Que o Paquistão Oriental, a partir de 1972, passou a se chamar Bangladesh, certo? O que ocorre? Por que é que a divisão, né, a partir da independência indiana, se tornou três países? Primeiro porque no Paquistão, a maioria da população que era de origem indiana, de fato, era muçulmana, não era hindu, certo? Eles tinham raiz, eles tinham laços, eles tinham traços culturais da Índia, mas a religião era a islâmica, eles eram islâmicos. E a Índia propriamente dita, a grande maioria era hindu, certo? O mesmo ocorria em Bangladesh, que tem a sua maioria de muçulmanos, certo? Então, essas localidades onde tem a maioria muçulmana não queriam se unir à Índia e acabaram aproveitando o processo de independência indiana e se declararam países independentes também. Só que uma região entre a Índia e o Paquistão e a China, chamada de Caxemira, virou alvo de grandes disputas, porque era uma região que pertencia, certo? Essa região pertencia ao Paquistão, mas o emir dali, né? O príncipe da Caxemira entregou o domínio da Caxemira nas mãos dos indianos. Apesar da maioria da população ser islâmica, apesar de pertencer ao Paquistão, o príncipe entregou o direito dessas terras aos indianos. E isso gerou guerras entre o Paquistão e a Índia, de diversos conflitos que até hoje não foram solucionados, tá? E isso gerou um temor muito grande no mundo, certo? Por quê, professor? Porque nós estamos falando do período pós Segunda Guerra Mundial, 1947, né? E o que ocorre, gente? Esses dois países, Índia e Paquistão, já tinham o poder de destruição em massa da bomba nuclear, certo? Eles tinham o poder da bomba nuclear, ainda tem, eles têm, né, armamento nuclear de destruição em massa. E uma guerra entre Paquistão e Índia poderia colocar em risco o mundo, turma. Então, foi uma disputa muito grande a ponto da ONU ter que intervir. E a Caxemira ela foi dividida, então parte da Caxemira, né, é como se fosse um estado, certo, gente? Para vocês entenderem, como se fosse um estado aqui no Brasil, como se fosse, por exemplo, o estado da Bahia. Aí fosse disputado por dois países, certo? Então a ONU divide o estado em dois, dividiu a Caxemira em dois, e uma parte pertence ao Paquistão, outra parte pertence à Índia. Quando parecia que estava tudo resolvido, vem lá a China e invade o norte da Caxemira e começa a dominar. Quem é que vai se meter a besta de enfrentar a China, o grande dragão vermelho, né? Então, nem Índia nem Paquistão se meteram a besta de enfrentar a China e ela foi invadindo, dominou ali a parte norte da Caxemira e hoje a Caxemira ela é uma região de conflito, né, dividida entre três nações, entre Índia, China e o Paquistão. Ok, turma? Então, ali é uma área de muitos acirramentos e às vezes equilíbrio, certo? De muitas disputas. Por exemplo, nós podemos citar a disputa contra o governo socialista no Afeganistão a partir de grupos de radicais islâmicos
treinados no Paquistão, certo? O que ocorre é que esse governo socialista no Afeganistão era apoiado pela União Soviética e os Estados Unidos não concordou com esse apoio socialista no Afeganistão. Então ele treina grupos no Paquistão para enfrentar o governo socialista afegão. Esses grupos eram Mujahideen, certo? Depois que eles derrubaram o governo socialista no Afeganistão, os Mujahideen voltaram para o Paquistão e se direcionaram. Eles estavam treinados pelos americanos, certo? Eles estavam armados pelos americanos, eles estavam patrocinados pelos americanos, mas o objetivo americano da dominação e da derrubada do poder afegão já tinha ocorrido. Mas agora os Mujahideen, eles direcionaram o seu poder, né, para os conflitos na Caxemira. E o radicalismo islâmico nesses grupos, né, que eram bem treinados, foi direcionado para aquele conflito, o que só aumentou as tensões ali naquela área, mas que hoje há um certo equilíbrio ali, mas sempre com a ressalva. Nenhum dos dois lados gosta de fato de ter o vizinho ali como um possível inimigo, mas o território é um território de grandes acirramentos e disputas. Certo? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Boa sorte na resolução do exercício, eu vou estar mandando por aí para vocês e até mais, turma. Bom dia, tchau.